amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Aleluia, glórias a Deus, meus amados, boa noite a todos vocês que estamos juntos mais uma vez pelas redes sociais. Que bom estar aqui nessa noite com vocês, que é a terça-feira da Sagrada Família, né? Ouviu aí esse hino aí, né? Esse hino aí, abençoar a família, né? Então hoje é dia de nós abençoar a nossa família, né? Mudar as palavras, né? Sempre está abençoando, em vez de estar amaldiçoando, abençoar, mudar as palavras usadas pela família, pelo aquele filho, para aquela esposa, com o marido, né? Mudar as palavras, né? Porque muitas das vezes as palavras, em vez de estar abençoando, está amaldiçoando. Então, viu bem esse hino aí?
é dia de nós abençoar. Vamos abençoar nossas famílias. De que forma? Usando a palavra de Deus, né? Aleluia! Glórias a Deus! Então hoje é dia da família, da Sagrada Família. Você que está passando por luta, por dificuldade na família, né? Problema de saúde, outros problemas, financeiro. Então hoje é dia. Então onde que está a solução? Está na palavra, né? Então é hoje. Você que está com luta, com dificuldade, então participa, minha amiga. Você esposa, você marido. Amém? Glórias a Deus. Então vamos na palavra aqui, né? Que o Senhor vai trazer o recado para cada um de nós nessa noite, né? Deus vai trazer a revelação. Aonde que Deus fala conosco? É na palavra, é a Bíblia Sagrada, minha amiga. Então leia. Você que é católica, você que é evangélica, então lê a Bíblia, medita nela, porque aonde você aproxima de Deus é lendo a Bíblia. Porque é ali que Deus fala contigo. Deus fala com você, minha amiga. É abrindo a Bíblia, é através da palavra. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos, então. Então fica aqui no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Às vezes você já até conhece esse livro, né? Vamos então na palavra, aleluia, glórias a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vamos voltar aqui nessa frase? Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui é o profeta Ezequiel que está dizendo que a mão do Senhor veio sobre ele e levou ele em espírito e colocou ele no meio desse vale. O que tinha nesse vale estava cheio de osso seco. Mas que osso era esse? Osso humano, minha amiga. Cheio de osso humano. Imagina agora, veja bem para você ver aonde que foi que o Espírito de Deus conduziu o profeta, que levou ele. Ele está dizendo que a mão do Senhor foi sobre ele e levou ele em espírito até esse vale e colocou ele no meio no vale que estava cheio de ossos. Versículo 2, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Então, o Senhor ainda fez ele andar em volta daquele vale, em torno daquele vale. Então ele teve mais conhecimento ainda. Então Deus não só levou ele até aquele vale, mas fez ele andar, que fala aqui, né? Ao redor. Então significa que fez ele andar em redor para ele ter mais um conhecimento das situações que se encontrava ali. Porque se ele, eu imagino eu que se ele vai e só fica ali parado aonde ele foi, que ele fala que Espírito me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Então colocou ele lá no meio. Mas não deixou ele no meio, fez ele andar.
Pôs ele para andar em volta, em torno. Com certeza, para ele reconhecer, ter uma noção do correto, do certo, do que estava ali. Para ele ter o conhecimento total das situações que estavam ali sobre aquele vale. Porque se ele fica só no meio, ele ia ver só ali no meio. Mas Deus põe ele para andar. Faz ele andar em volta, em torno. Então ele passou a ter reconheceu todinho ali das situações que estavam ali. Sobre aquele vale. O profeta, acredito eu que profeta, quando Deus levou ele, pôs ele naquele meio, ele como profeta de Deus, ele sabia, não sabia o quê, mas ele sabia que o Senhor tinha algo ali a fazer. Ele como profeta de Deus, ele sabia que Deus tinha um propósito ali, algo ele ia fazer ali. Mas ele não sabia o quê. Com certeza, ele não sabia o quê. Mas ele só sabia que Deus ia fazer algo. Como fez ele, Deus não ia levar ele lá à toa. Alguma coisa, Deus tinha um significado porque ele estava ali naquele meio, naquele vale de osso seco. Vamos mais na palavra? Então, às vezes, meu amigo, o que essa palavra quer dizer? Às vezes tem muitas coisas que no momento que Deus está trabalhando na nossa vida, nós não entendemos. Às vezes, nós só vai entender a hora que acontece. Às vezes, no momento, a forma de Deus trabalhar, de agir, às vezes, no momento, às vezes a gente nem entende. Nem entende, porque orar, nós oramos, você ora, eu oro, mas o trabalhar é de Deus. E o Deus trabalha da forma dele, do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Aleluia! Glórias a Deus, você está entendendo, minha amiga? É assim. Nós não temos esse direito. Quem somos nós para dizer para Deus, eu quero que o Senhor faça dessa forma? Não. Sabe por quê? Porque a nossa forma é toda errada. Deus sempre sabe o que é melhor para nós, para você. Às vezes o que você está querendo, você quer do seu jeito. Mas do seu jeito vai te prejudicar, não vai dar certo. Vai acabar de atropelar você. Se a coisa está ruim, se a coisa está ruim, do jeito que você quer que aconteça, do jeito que você quer que Deus faz, não é o correto, vai ficar pior. Deus sabe o que é melhor para você. O que você basta fazer é só orar, acreditar, confiar, perseverar, descansar no Senhor, que Ele vai fazer o melhor naquilo que você precisa hoje. Eu não sei qual é o problema teu, mas Deus sabe e você sabe. Então vamos mais na palavra? Aleluia! E fez andar ao redor dele, e eis que era muito numeroso. Na face do vale estava sequíssimo. Então esses ossos estavam sequíssimos. Seco, seco, seco. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E
eu disse, Senhor Jeová, tu sabe. Então ele faz essa pergunta, filho do homem, poderão viver estes ossos? Ele fala, tu sabe. Fomos nós da palavra, então me disse, profetiza. Profetiza. Estes ossos, diz-lhe, osso seco, ouve a palavra de Deus. Então veja bem aqui, minha amiga, que o Senhor fala, osso seco. Aí o que o profeta faz? Osso seco. Ele apenas obedeceu a Deus. Imagina você. Deus mandar você falar com a pessoa que está ali morto. Chegar na sepultura e mandar dizer para você, fala com ele. Então ali, ele estava recebendo uma ordem para falar com quem? Com a pessoa. Não, mas para falar com osso. Osso seco. Sabe o que significa isso aí, minha amiga? Obediência. A palavra de Deus fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o sacrifício o Senhor já fez quando ele foi colocado naquela cruz, que passou por todas aquelas situações. Então você não tem que fazer sacrifício nenhum. Você apenas tem que obedecer. Seguir os mandamentos do Senhor. Então aqui ele está recebendo uma ordem para falar. Não foi para falar com a pessoa, para falar com o osso. Ele podia ter recusado. Mas eu falar com osso, quando ele fala aqui, diz-lhe, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Ele mandou, então fala com eles. E ele fala, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Então ali, ele recebeu uma ordem para falar com ossos. E ele falou. Ele obedeceu. Ele foi passo a passo que o Senhor foi passando para ele, ele apenas obedeceu. Então disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe. Então ele fala, profetiza sobre esses ossos. Dize para eles o que eu estou mandando. Fala para eles, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Então ali, ele estava ali falando com os ossos. O profeta estava ali falando com os ossos. O que ele falou? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Jeová, a este osso. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, minha amiga, esse é o mesmo Deus que eu e você, nós estamos diante dele. Esse é o mesmo Deus que abraçou a tua causa, que vai estar mudando a história da tua vida, daquilo que você mais precisa, daquelas situações que para você não tem jeito, para o mundo não tem jeito, para o médico não tem jeito. Aquele parente que está desenganado, aquela enfermidade que foi diagnosticada. Esse é o Deus que já abraçou a tua causa, que está mudando a tua história nessa noite, porque ele não mudou. É o mesmo Deus que foi com o profeta Ezequiel,
É o mesmo Deus que nós estamos diante dele nesse momento. Mas para ele agir, falar contigo, a palavra de Deus fala nas Escrituras, o próprio Senhor está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir as portas, eu entrarei e cearei contigo. O Senhor só vai entrar na tua casa, na tua vida, se você abrir a porta do teu coração. Ele está batendo a tua porta. Você que precisa, você que tem ligado, que tem pedido oração. A oração, minha amiga, é excelente. Mas o que edifica, o que faz nós crescer, que nos ajuda a crescer, a aproximar do Senhor, a nos conduzir à salvação, é a palavra de Deus. É ouvindo a palavra. É ouvindo a palavra, minha amiga, é que você vai aproximar mais de Deus, que vai aproximar de Deus, que vai crescer espiritualmente, que vai abrir seu entendimento. É ouvindo a palavra de Deus. Então, minha amiga, está aí, o Senhor está batendo a tua porta. Cadê você? Você que está passando por luta, por dificuldade na família, que às vezes está batendo até em portas erradas. Deus está aí, batendo a tua porta. Ele só vai entrar se você permitir. E de que forma? Assim que você abrir essa live para participar da palavra. Minha amiga, tem que ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra que edifica. A Bíblia fala que a letra mata, que a palavra ela edifica. A oração é excelente, mas a palavra é o principal. Porque na palavra é que vai sair a revelação para você. Não é a pessoa chegar, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Tem algo que a pessoa fala que deixa, a pessoa já está apavorada, entra em desespero, fala algo terrível. Deus mandou te dizer que vai acontecer isso. Às vezes a pessoa nem abriu a Bíblia, nem entrou na presença do Senhor. Eu estou aqui, meu amigo, está aqui a palavra de Deus. A Bíblia está aqui, à minha frente. A revelação que você precisa, a resposta que você precisa, está aqui, nesse livro sagrado. Esse livro que está acima de todos os livros. É através desse livro que você fala com Deus. É através desse livro, que é a Bíblia Sagrada. Aleluia! Então diz aqui, versículo 5, assim diz o Senhor Jeová: ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ele está dizendo, assim diz o Senhor Jeová a este osso: eis que farei entrar. Então o Senhor está dizendo, eis que eu vou fazer entrar o Espírito e esses ossos vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Então o Senhor está dizendo aqui, eu vou colocar nervos sobre os ossos, vai crescer, vou colocar carne sobre vós,
O que ele está dizendo aqui? Porém nervo sobre vós. O Senhor está falando. Eu porei nervo sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus, versículo 7. Então, apenas aqui, profeta, apenas obedeceu a cada passo, a cada ordenada que Deus passava, que o Senhor passava para ele, ele fazia. O profeta estava ali administrando a palavra para milhares e milhares de osso seco. Porque Deus, aonde que Deus levou, aonde que Deus colocou o profeta? No meio de um vale, que existia ali milhares e milhares de ossos. Às vezes você não está entendendo, minha amiga. No momento você não está entendendo o que está acontecendo. Às vezes você está orando, você tem falado, eu oro, eu jejuo, mas eu não estou entendendo nada. Você vai entender. O trabalhar de Deus é dessa forma. O trabalhar de Deus é dessa forma. O Senhor não disse para o profeta: olha, eu vou te levar até esse vale. E você vai fazer isso, isso e isso. O Senhor não disse para ele. Ele só falou que veio sobre mim a mão do Senhor. E me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Até aqui, Deus não falou para ele o que é que ele queria com ele ali naquele lugar, naquelas situações. Às vezes está acontecendo contigo. Às vezes Deus te colocou no lugar que você não está entendendo, mas você vai entender. Porque o trabalhar é de Deus. É no tempo dele, é na hora dele. Por maior que seja a luta, a dificuldade, que veja aqui, minha amiga, era osso. Deus colocou o profeta para estar ali, administrando a palavra, para multidões, para milhares e milhares de pessoas, não. Ele expôs ele ali para administrar a palavra para milhares e milhares de ossos. Fala com eles. Fala com eles, com esses ossos. E o resultado, vamos ver aqui. O resultado, o que aconteceu? Vamos ver o que a Bíblia vai nos mostrar aqui. Aleluia, glórias a Deus. É muito forte, minha amiga. É muito forte. Sabe por que nós não vê? Veja bem aqui. Sabe por que muitas das vezes, às vezes nós não vê tantos milagres que a Bíblia nos mostra aqui? Deus mudou, não. É porque falta algo chamado fé. Porque para Deus agir, para Deus fazer o que você precisa hoje, que você está precisando na tua vida, não está dependendo de Deus, está dependendo de você, de nós. É a fé. Não é dizer eu tenho fé, é colocar ela em prática, é agir, colocar ela em prática. E muitas das vezes, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, nós não colocamos essa fé em prática. Nós se covardamos. Aleluia, glória a Deus. O que acontece aqui? Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Então, meu amigo, vamos parar aqui.
o bacana, o forte disso aqui. Veja bem, osso que já estava ali, que fazia anos, naquele vale. Cada osso se juntou no seu lugar certo. Ali no final nós não vamos estar lendo, mas depois você pode pegar e ler esse livro de Ezequiel 37 todinho, para você ter um conhecimento que nós não tem prazo. Leia ele tudo para você entender. Veja bem ali, meu amigo, você já viu ali quando eles acham ali uma ossada. Eles não sabem chegar e falar, esses ossos é de fulano. Para eles saber, para as autoridades saber, para os médicos saber ali que trabalham nessa área, o que eles têm que fazer? Tem que fazer uma porção de procedimento ali para descobrir ali de quem é aqueles ossos, aquela ossada que está ali. Então ali, meu amigo, não foi trocado, cada osso foi colocado no seu devido lugar. A Bíblia fala que no fim aqui formou milhares e milhares de esqueletos. Não ficou com osso contrário, trocado não. O osso, por exemplo, entenda bem, não mistura, não confunda as coisas. Então o osso que era do corpo da Maria foi para Maria. O osso que era para o corpo do João foi para o João, que era para o corpo do José foi para o José. Não houve troca, minha amiga. Olha para você ver o trabalhar de Deus. Osso que estava ali, já fazia anos que estava ali. Fazia anos. Então o osso que era da Maria foi para o corpo da Maria. O que era de João foi para o João. E você vê com um médico hoje que trabalha nessa área, e quando encontra ali uma ossada, ele está procurando uma pessoa, um exemplo, está procurando uma pessoa que está desaparecida. Então acha uma ossada ali. Eles batendo o olho ali, mesmo aquela ossada está ali, aquele esqueleto está ali, eles não sabem distinguir ali de quem é aqueles ossos. Para eles saber, precisa eles passar para fazer aqueles procedimentos todo, fazer aqueles exames, às vezes pegar algo da família para descobrir se aquele osso é daquela pessoa que está desaparecida. Então veja ali, meu amigo, que nada ficou trocado ali. Então era osso de todas as pessoas, de muitas pessoas, era milhares e milhares de ossos. Então quando a Bíblia fala que olhei e eis que vieram, então profetizei e se me deu ordem, houve um grande ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram a cada osso, a seu osso. Então cada osso foi ali para o seu lugar certo, para o seu devido lugar certo. Se eu e você, nós vamos, se põe lá 3 corpos, 2 corpos, não precisa mais, 2 esqueletos lá, que está lá, desmanchado, por exemplo, misericórdia. Se está lá esparramado, nós não conseguimos, nem os profissionais, os médicos não conseguem, eles têm que fazer o exame. Mas olha o poder de Deus. Deus, esses ossos se ajuntou, foi para cada um no seu lugar, no seu devido lugar, não ficou osso trocado. Esse é o Deus que nós servimos. Veja bem, vamos voltar aqui. Então profetizei como se me deu ordem e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço.
e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Então ali os ossos cada osso foi para o seu devido lugar. E se formou o que ali? Se formou ali milhares e milhares de esqueletos. Mas não tem tempo, meu amigo. Aqui na gravação não tem tempo para ler. Mas você que tem a Bíblia, lê. Leia esse livro todinho de Ezequiel. Para nós ter um conhecimento melhor. Olha que milagre, olha o que é, olha que privilégio. Veja bem aqui que esse profeta Ezequiel presenciou ali na frente dele. Olha para você ver que privilégio que ele teve ali, vendo aquilo tudo acontecendo ali, mas ele teve que fazer a parte dele. O que ele fez? Obedeceu. Então veja bem aí. E olhei, e eis que viera nevo sobre eles, cresceu a carne. Então aqui tudo que Deus disse aconteceu. Ele disse tudo isso aí que ia fazer. Eu vou colocar nevo, vou colocar carne, vou estender a pele. Então tudo isso aí o profeta foi profetizando, passo a passo. Eu olhei e eis que viera nevo sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então ali, já estava ali os corpos formados, mas não havia espírito de vida. Não havia. A obra de Deus, ela é completa. Deus não faz nada pelas metades, minha amiga. Deus não faz nada pelas metades. Aleluia. Então vamos ver mais aqui. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza o Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor, Jeová, vem dos quatro ventos, o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então ele disse, assim diz o Senhor. Versículo 10, e profetizei, como ele me deu ordem, está vendo? Então ele está dizendo, eu profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Aleluia, glórias a Deus. Então, minha amiga, nesse momento, você que for abrir essa live, leia esse livro de Ezequiel. Leia. Torna a ler de novo. Se você não entendeu, torna a voltar. Leia. Medita. Essa palavra, o que ela quer dizer com relação para nós, para você, que eu não sei o que está acontecendo, eu sei que essa palavra, o Espírito Santo deu direção porque alguém está necessitada, precisando dessa palavra. Aqui era um vale de osso seco, era osso de ser humano. Às vezes a tua vida hoje está dessa forma. Às vezes a tua vida está cheio de osso seco.
Está cheio de osso seco. Ah, mas intercessor, que negócio é esse? Lá era osso humano que estava ali. Mas qual é o osso seco espiritual que a Bíblia está dando a direção? Que são muitos que estão com esses ossos. E que ossos são esses? Pode ser essa enfermidade que surgiu no corpo de um parente teu ou em você. Às vezes esse filho que está dando trabalho. É esse câncer que foi diagnosticado pelos médicos, que às vezes é até uma mentira. Porque surge um negócio lá, o diabo já fala que é isso e coisa. É o osso seco que está aí. É aquela dívida que você está sendo pressionada com aquela dívida que você deve, às vezes até para um agiota, e você não tem de onde tirar, você está desesperado, é osso seco que está na tua vida. Você que está desenganada pelo médico, ou sabe, ou tem um parente teu, ou um amigo teu, que está desenganado, que você preza muito, é osso seco, porque está ali na tua mente. Você está preocupado com as situações dessa pessoa, desse amigo, desse parente. Hoje é dia da família. É dia da família. Então o inimigo se levanta colocando enfermidade, dívida, contenda, briga. O alvo dele é destruir a família. Então é osso seco que se encontra na tua vida. Mas hoje, minha amiga, hoje, todos esses ossos secos que se encontra, que está aí na tua vida, eu não sei qual é esses ossos, mas você sabe, lá era osso de ser humano. Mas o osso que Deus está falando, que está sobre a tua vida, é essa enfermidade. Essas brigas constantes entre a família, entre marido e mulher, entre irmãos. Quantas famílias que estão aí divididas? Quantas famílias que não têm paz? Que pega faca, porrete. Muitas que tiraram até a vida de outros. Entre famílias, sangue do mesmo sangue. São ossos, meu amigo. É aquele neto que está enterrado no mundo das drogas, da cocaína, do crack, da maconha. Aquela filha que está na prostituição. Aquele filho que está no caminho, na vida do crime. São ossos, meu amigo. Você não tem paz, você não tem sossego nem na hora de dormir, de alimentar. Você já perdeu o teu prazer na hora de se alimentar. Não tem aquele prazer de sentar ali com a família numa mesa e se alimentar. Tudo junto. Porque é tudo dividido, é uma discórdia tremenda. Não tem uma convivência mais, acabou. É ossos que está aí. O alvo do inimigo é destruir família, é acabar com as famílias, destruir a família. É você, mãe, que está aí sofrendo com esse filho aí. Hoje mesmo eu recebi um vídeo, uma mensagem. A gente, quando está gravando ao vivo, a gente não cita o nome da pessoa para não expor a família. Essa mãe preocupada, desesperada com esse filho, que está lutando contra um câncer. Então, meu amigo, quando chega numa situação dessa aí, sofre a família inteira junto ali, pai, mãe, irmão. Então a família sofre, perde aquele prazer, que às vezes aquela pessoa ali não consegue nem se alimentar direito mais devido aos remédios. Então essa mãe pedindo para estar orando, não vou citar o nome,
Mas Deus sabe de quem eu estou falando. Então isso aí é osso seco, minha amiga. Mas é hoje. Todos esses ossos que se encontram na tua vida, ou na vida daquele parente, daquele amigo, daquela amiga, daquele conhecido. Hoje Deus vai transformar esses ossos em bênção, sobre bênção, porque é o mesmo Deus, minha amiga. É o mesmo Deus que foi aqui com o profeta Ezequiel, que transformou esse vale. Que aqui a Bíblia fala que foi levantado, saiu dali, vamos ver aqui. Eis que profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viverão, e puseram em pé um exército grande e externo. Então esse mesmo Deus, hoje, todos esses ossos que se encontram na tua vida, ou na vida daqueles parentes seu, conhecido, amigo, amiga, Deus hoje vai transformar em bênção, em cura. Grandes milagres Deus vai estar realizando. Mas basta confiar, acreditar, perseverar. Foi o que o profeta fez. Ele obedeceu. Veja bem, Deus colocou ele ali para estar administrando a palavra com osso. Às vezes Deus pode estar fazendo isso com você. Às vezes Deus te colocou no lugar que você não está entendendo. Então o profeta ali, no começo ali, ele sabia, como profeta de Deus, ele sabia que Deus tinha algo ali a fazer. Deus tinha algo a fazer ali. Ele não ficou em dúvida. Quando o Espírito, que ele fala aqui, ó, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quando ele chega ali, com certeza, que ele olha para aquelas situações, e ele, como profeta de Deus, Deus tem um algo. Deus tem algo a fazer aqui, me usando. Deus vai me usar aqui para fazer algo, só que eu não sei o que. Ele foi só saber a partir do momento que ele começa, que ele faz essa pergunta aqui. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Aqui ele começa, aí ele revela, ele fala, ele passa a saber o que é que Deus queria com ele ali naqueles ossos, sobre aqueles ossos. Você está preparada para uma situação dessa? Deus te colocar numa situação dessa e falar para você fazer o que ele disse ali para o profeta? Você já pensou Deus te colocar aí dentro do cemitério e pôr você diante da sepultura e dizer, profetiza para que essa pessoa aí viva, saia desse túmulo, dessa cova? Deus é poderoso, meu amigo. Porque, sabe por quê? Está na palavra. Ele está dizendo, se crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É nessa hora que nós vamos ver, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, se nós estamos preparados para isso. Para colocar essa fé em prática, para acreditar. O profeta podia, naquele momento ali, mas que conversa é essa? Onde o senhor está com a cabeça? Falar com esses ossos? Minha amiga, ele apenas obedeceu. Aleluia, que essa palavra fica no teu coração nessa noite. Hoje é dia de bênção. Todos esses ossos que estão sobre a tua vida,
Deus vai transformar nessa noite, agora, através da oração. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Aleluia. Play by USB Drive. Senhor Deus, Pai amado, Espírito Santo, aleluia, Senhor. Pai, nesse momento, meu Deus, em primeiro lugar, eu estou agradecendo ao Senhor por essa palavra. Por essa palavra maravilhosa, meu Deus, Pai amado, Espírito Santo. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Hoje é dia da família, Senhor. Hoje é dia, meu Deus, da transformação, meu Pai. Hoje é dia, meu Deus, que todos esses ossos que se encontram na vida dessas pessoas, meu Deus, está sendo transformado em bênção, Pai. Oh, Pai amado, Espírito Santo, aleluia, Senhor. Meu Deus, Pai amado, Espírito Santo, olha que palavra. Oh, meu Deus, era um vale que estava todo cheio de ossos, todos danificados. Então, minha amiga, todos esses ossos que se encontram na tua vida, nessa noite, Deus está transformando em bênção. Oh, Pai amado, Espírito Santo, aleluia. Visita, meu Pai. Visita agora, meu Deus, essa família, meu Pai. Visita essa mãe que está preocupada com esse filho, que está lutando contra esse câncer. Oh, Pai amado, Espírito Santo, aleluia. É o osso que está aí, mas esse osso o Senhor está transformando em bênçãos, bênção sobre bênção. Pai, visita agora, meu Deus. Vai visitando a cada família, meu Pai amado, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias. Oh, meu Deus, entra nessa casa, entra nessa família, nessa noite, meu Pai amado, Espírito Santo, meu Deus, família dividida. A palavra de Deus fala que a casa dividida, ela não para em pé. Então, meu Deus, visita essa residência, essa casa, meu Pai amado, Espírito Santo, aleluia. Oh, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, toca, meu Deus, visita esse que está no hospital, meu Deus, naquele leito de dor, pessoa que está pedindo a morte, pessoa que o sufoca, a doença, a enfermidade é tanto, a opressão, a dor é tanto, que a pessoa está pedindo a morte, mas Deus está falando nesta noite que essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para que seja levantado essa casa, é para que vidas venham a ser transformadas, para que essa residência, através da cura dessa pessoa que está no hospital, que toda a casa vai se converter, que vai passar a adorar, a aceitar o Senhor como o único Salvador da vida deles. Aleluia, aleluia, glórias e glórias e glórias e glórias. Oh, Pai amado, Espírito Santo, vai tocando, meu Deus, vai tocando, visita esse casal que está pensando em separar, mas a Bíblia fala, a Bíblia relata que o que Deus une, o homem não separa. Oh, Pai amado, Espírito Santo, toca, meu Deus, toca na vida desse casal. É esposa que passou a sentir nojo do marido, é marido que passou a sentir nojo da esposa, mas eu repreendo
esse mal nessa noite, aleluia, aleluia, glórias e glórias, glórias e glórias. Oh meu Deus, vai passando com o teu poder, vai tocando nessas vidas, meu Pai amado. Essa pessoa, meu Deus, que está sendo impressionada, essa pessoa que tem uma dívida, que está impressionada pelos agiotas, que não tem de onde tirar. Oh Pai amado, Espírito Santo, a palavra de Deus fala que a prosperidade que vem do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. Então, prosperidade de Deus desça sobre essa casa, desça sobre essa família, desça sobre a saúde. Que quando nós pedimos prosperidade, a prosperidade não é só financeiramente, a prosperidade nós temos que prosperar espiritualmente em primeiro lugar, que significa o reino do céu, nos conduzir à salvação. Mas é porque a palavra de Deus fala: buscai o meu reino, que as outras coisas tu acrescentará. Então, Espírito Santo, meu Deus, vai tocando nessas vidas, meu Pai, vai tocando agora, vai visitando, meu Deus, a cada vida nesse momento. Meu Deus, toca agora. Toca agora, meu Deus, toca agora nessa enfermidade, toca agora, meu Deus, Pai amado, Espírito Santo, para que essa pessoa seja curada, seja liberta nesse momento. Meu Deus, em o nome de Jesus, eu entro na batalha espiritual, num campo espiritual, contra todas as forças do mal, do inferno, que tem se levantado contra essas vidas. Espírito de enfermidade, bate a retirada, saia dessa vida, saia dessa casa, solta essa família, solta essa casa agora, em o nome de Jesus. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, eu estou exigindo na autoridade, que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Solta essa casa, maldito, solta essa família. Eu sei que está dando vida a esse câncer, bate a retirada agora, bate a retirada, saia, leva contigo essa enfermidade maldita, sai agora, desapareça agora. Eu sei, espírito chamado tranca-rua, que tem trancado os caminhos dessa pessoa financeiramente, saia, eu quebro as suas trancas, eu destruo as suas trancas, e eu ordeno, eu exijo agora, saia, bate a retirada, suma dessa vida, suma dessa casa agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Meu Deus, Pai, eu, como ministro da palavra de Deus, eu uso agora a autoridade que Deus me deu, o poder de Deus, baseado nessa palavra, no livro de Ezequiel 37. Eu profetizo na tua vida hoje. Eu declaro a vitória. Eu profetizo a cura sobre você que está doente. Seja a enfermidade que for, que estiver no teu corpo, eu profetizo em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu profetizo a tua cura, eu profetizo a tua vitória. É você que está passando por luta financeiramente, que está com os caminhos trancados. Eu profetizo, todos os seus caminhos vão ser destrancados, está sendo destrancado nessa noite, porque em nome do poderoso Deus de Israel, eu estou profetizando, eu estou decretando a vitória na tua vida. Minha amiga, receba a cura, receba a tua bênção, receba a vitória, receba o poder de Deus na tua vida nessa noite, porque nessa noite, nesse momento, todos os ossos que se estava sobre a tua vida, Deus já transformou em bênção, bênção sobre bênção, porque esse é o Deus que nós servimos. Às vezes amanhã o inimigo vai querer entrar na tua mente e dizer que não adiantou, que não resolveu nada. Mas não dá ouvido não, minha amiga. Dá ouvido à palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. É no nome do poderoso Deus de Israel. Eu estou decretando. Eu estou profetizando. Como o profeta Ezequiel,
sobre a direção de Deus, profetizou sobre aqueles ossos. E a Bíblia fala que ali dali foi levantado um exército tremendo. Então eu estou profetizando e determinando e declarando a vitória na tua vida, em toda área e setor da tua vida, em o nome de nosso Senhor Jesus. Que vocês, eu como ministro da palavra de Deus, eu estou encerrando essa live. Em nome do Senhor, do poderoso Deus de Israel, eu abençoo a tua vida, que vocês tenham uma noite muito abençoada e uma próxima quarta-feira muito abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, minha amiga, todos os ossos que estava sobre a tua vida foi transformado, tudo em bênção e sobre bênção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.